Olá, irmãos, tudo bem? Nós vamos então aproveitar, vamos gravar aquela aula que a gente não conseguiu fazer hoje. Tivemos problemas assim direto com o computador que caía. Então nós vamos falar hoje a lição 17, que é o poder da palavra. O que nós estamos tratando hoje é da aula 10. Então vamos ver a introdução. A palavra de Deus foi preservada pelos antigos profetas do livro de Mórmon. Nós recebemos poder para vencer Satanás quando estudamos e apoiamos as palavras dos profetas. Então, nessa introdução, a gente tem já uma ideia do poder da palavra de Deus, né? Essa aula é muito linda porque ela nos apresenta as coisas tão belas que estão no livro de Mórmon. Então, o tópico 1 dessa aula, como vocês estão vendo agora, é a importância das Escrituras. E o Elder Christofferson, ele diz assim: devemos ainda mais aos que diligentemente registraram e preservaram a palavra ao longo das eras, frequentemente com trabalho e sacrifício árduos. Moisés, Isaías, Abraão, João, Paulo, Nefe, Mórmon, Joseph Smith e muitos outros. O que eles sabiam sobre a importância das Escrituras que também precisamos saber? Então, nós vamos descobrir as coisas que eles sabiam e que nós também precisamos saber para termos mais amor pelas Escrituras. E aqui logo no começo do livro de Mórmon nós temos o capítulo 3 de 1 Nefe, os versículos 19 e 20. Diz assim: eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais, e também para que lhes preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, os quais lhes foram dadas pelo Espírito e o poder de Deus desde o começo do mundo até o presente tempo. Então, por que nós precisamos preservar e no seio de nossa família as Escrituras, não é? Você vê que foram dadas assim mandamentos para que eles tivessem as Escrituras com eles. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, e no capítulo 5, nós temos capítulo 5 de 1 Nefe, 21 e 22, diz assim: e havíamos obtido os registros que o Senhor nos ordenara, e os havíamos examinado e visto que eram de grande valor. Sim, de tão grande valor que poderíamos preservar os mandamentos do Senhor para nossos filhos. No 22 diz: era, pois, sábio para o Senhor que os levássemos conosco, enquanto viajávamos pelo deserto rumo à terra da promissão. A importância deles terem as Escrituras com eles era realmente uma coisa de vida ou morte, não é? Vamos entrar no slide 2, que aí já logo nós temos o princípio que é apresentado para essa primeira parte. As Escrituras preservam a palavra as palavras e os mandamentos de Deus, conforme comunicados por meio de seus profetas. Então, o livro de Mórmon foi dado por sabedoria de Deus, porque ele sabia que as pessoas iriam mexer na Bíblia. Ele sabia que as pessoas iriam deturpar a sua palavra. E então ele prepara o caminho para que as Escrituras venham para nós de forma muito completa, de forma plena, não é? Aí vamos agora ver duas situações da importância de preservar as Escrituras. Vocês lembram que
os nefitas, através de Leí, vieram para cá e eles tinham as escrituras, certo? Agora, teve um outro povo que veio e não tinha escritura. Então nós vamos comparar, a comparação é uma técnica de você estudar, tá? Você comparar as escrituras é uma forma de você estudar. Isso aqui eles chamam de contraste, tá? Os técnicos que preparam as nossas aulas. Então nós vamos ver os molequitas e os lamanitas, e os nefitas. Eles haviam também partido para Jerusalém junto com a família de Leí, o povo de Zaraém, que eram os molequitas, né? E em Nômini 1, 14 a 17, né? E eles descobriram um povo que era chamado o povo de Zaraenla. E o povo de Zaraenla regozijou-se grandemente, e também Zaraenla se regozijou grandemente, porque o Senhor ensinara ao povo de Mosias que as placas de latão que continham os registros de judeu... Eles se regozijaram com as placas de latão que continham os registros dos judeus. E aconteceu que Mosias descobriu que o povo de Zaraenla saíra de Jerusalém na época que Zedequias era o rei de Judá. Fora levado cativo para a Babilônia. E eles viajaram pelo deserto e foram guiados pela mão do Senhor através das grandes águas, a terra onde Mosias os encontrou, e ali viveram desde aquele tempo. E na ocasião em que Mosias os encontrou, haviam se tornado numerosos em extremo. Não obstante, haviam tido grandes guerras e sérias contendas, e de tempos em tempos haviam caído pela espada, e seu idioma corromperam-se, e nenhum registro tinham trazido consigo, e negaram a existência de seu Criador, e nem Mosias e nem seu povo podiam entendê-los. Veja que a perca que eles tiveram por não ter as escrituras. Vamos agora para Mosias 1, 3 a 5. E ele também os ensinou sobre os registros que estavam gravados nas placas de latão, dizendo: Meus filhos, quisera que vos lembrasseis de que, se não fosse por estas placas que contêm esse registro e esses mandamentos, teríamos perecido em ignorância até o presente, não conhecendo os mistérios de Deus. Porque não teria sido possível nosso pai Leí lembrar-se de todas essas coisas para ensiná-las a seus filhos, se não fosse pelo auxílio destas placas, pois, tendo ele sido instruído no idioma dos egípcios, podia, portanto, ler estas gravações e ensiná-las a seus filhos, para que assim eles pudessem ensiná-las a seus filhos, cumprindo dessa forma os mandamentos de Deus até o presente. Digo-vos, meus filhos, que se não fosse por estas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão de Deus, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo nossos pais teriam degenerado, caindo em incredulidade, teríamos sido como nossos irmãos os lamanitas, que nada sabem a respeito dessas coisas, ou nem sequer nelas creem, quando lhes são ensinadas, por causa das tradições de seus pais, que não são corretas. Há uma grande diferença, porque eles conheciam sobre Jesus Cristo e o outro povo perdeu até esse conhecimento. Então, quais são as consequências? Pensem um pouco sobre os molequitas, aquilo que eles sofreram por não terem as escrituras. E quais são as bênçãos que os nefitas receberam por terem as escrituras. E novamente a gente tem aqui uma citação do Elder Christofferson, dos 12 apóstolos. As escrituras ampliam nossa memória, ajudando-nos a lembrar sempre do Senhor e de nosso relacionamento com Ele e com o Pai. Lembram-nos do que sabíamos em nossa vida pré-mortal, ampliam nossa memória em outro sentido, ensinando-nos sobre épocas, povos, acontecimentos
que não vivenciamos pessoalmente. As Escrituras também ampliam nossa memória, ajudando-nos a não esquecer o que nós e as gerações anteriores aprendemos. Aqueles que não têm ou que ignoram a palavra escrita de Deus acabam deixando de acreditar nele e esquecem os propósitos de sua existência. Irmãos, veja que dica muito legal. Ele fala que as Escrituras ajudam a gente permanecer a memória, a nossa memória fortalecida, permanecer com a nossa memória fortalecida. Vamos agora então para o outro slide, que é o terceiro e último dessa aula, dessa lição 17. Continuamos falando sobre o poder da palavra. E o terceiro tópico desta aula é: a palavra de Deus traz bênçãos. Resuma rapidamente a visão de Leí sobre a árvore da vida. Está em 1 Nefe, versículo 8. E tem uma pergunta: o que a barra de ferro representa e por que ela era parte tão importante da visão? Irmãos, vamos ver que, conforme você vai ler em 1 Nefe 8, o que significa, né, a barra de ferro. E agora nós temos o princípio sobre essas escrituras, que é o princípio, vocês sabem, é a conclusão que a gente tem que chegar da aula, certo? Se nos apegarmos à palavra de Deus, nunca pereceremos espiritualmente, e o adversário não será capaz de nos dominar. Então, irmãos, você vê que o mundo está dominado pelo inimigo. Será que isso não é a falta das Escrituras em nossa vida? De nós nos apegarmos e cumprirmos com as palavras dos profetas. O nosso presidente Nelson, ele tem falado constantemente que nós precisamos crescer espiritualmente para atravessar esses últimos dias. Nós precisamos realmente nos apegar nas Escrituras. Esse símbolo de nos apegarmos na barra de ferro significa nosso apego às Escrituras, porque elas nos ajudam a vencermos o inimigo, entende? O mundo está assim, porque o mundo esqueceu de Jesus Cristo, o mundo esqueceu das Escrituras, da verdade, não é? E agora a gente vem numa citação do Elder Bednar. Gostaria de sugerir que para agarrar-se continuamente à barra de ferro, é preciso utilizar as Santas Escrituras em espírito de oração e de modo persistente e sincero, como fonte de verdade revelada e como guia confiável para a jornada do caminho estreito e apertado rumo à árvore da vida, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu dou uma dica para vocês. Existem coisas assim no mundo que são artimanhas do inimigo para nos desviar da palavra. Então, nós temos que ter inteligência para não usar o nosso tempo erradamente. Vamos usar o nosso tempo se apegando nas Escrituras mesmo, sabe? Não fique com as coisas que o mundo te oferece, sabe? Existem muitas coisas que Satanás, ele tem muita experiência em te dominar, ele tem muita experiência em tirar as pessoas do caminho de Deus, porque ele mesmo se desviou do caminho de Deus, né? Mas o Senhor, através dos profetas, ele nos ajuda a nos manter no caminho. E o Senhor, nós temos certeza, né? Nós sabemos que a igreja é verdadeira, porque quem dirige essa igreja é Jesus Cristo. E por ele ser um Deus, ele sabe o que nós precisamos, né? Ele sabe e ele vê que se você fizer aquilo que ele faz, você realmente vai vencer. Você vai vencer este mundo, ok? Então, a dica: não se apegue nas coisas vãs desse mundo e se apegue naquilo que realmente vai te fortalecer, porque já
O Senhor Jesus Cristo volta. É só a gente ter paciência, força de vontade e fé e nos agarrarmos nas Escrituras. Ler diariamente o livro de Mórmon é tão importante, irmãos. Entramos agora na lição 18. Nós preparar-se para o dia do julgamento final. Olha, irmãos, essa aula anterior é justamente aquilo que nós precisamos para nos preparar para o julgamento final. Olha a introdução. A vida mortal é o tempo para nos prepararmos para encontrar com Deus. Então será que quando você está fazendo uma coisa fútil, você está se preparando para encontrar com Deus? Pense nisso. O livro de Mórmon explica o que acontece com o nosso espírito entre a morte e a ressurreição. Depois que nosso espírito for restaurado com ao nosso corpo mortal, seremos levados ao tribunal de Deus, aonde nossas ações e os desejos de nosso coração vão determinar nossa recompensa eterna. Então, irmãos, é hoje que você está traçando o seu futuro. Então, as coisas que você decide fazer hoje vão te levar para um lugar, ou bom ou mal, não é? Aproveite o seu tempo. Inclusive, eu te dou uma dica de você estudar sobre como aproveitar melhor o seu tempo. Os profetas, eles falam muito disso. Diz que nós não devemos perder tempo com coisas fúteis. E nós vamos ver aqui nessa aula 3 tópicos. Após a morte, os justos vão para o paraíso e os iníquos vão para a prisão espiritual. O 2, nosso espírito será restaurado ao nosso corpo na ressurreição. E o 3, preparar-se para o julgamento final. Nós vamos ver algumas escrituras que vão nos ajudar a termos um bom final na nossa história, não é? Aí tem uma pergunta do manual: de que maneira as pessoas que não entendem o propósito de sua vida mortal e não acreditam na vida após a morte vivem de maneira diferente das pessoas que entendem essas coisas? Alma 34, 32 a 34. Encontre o que a Amulek ensinou às pessoas de Antiônum sobre o propósito da vida. E então essa escritura continuar. A citação agora aqui do presidente Monson. Entendemos que viemos à Terra para aprender, para viver, para progredir em nossa jornada eterna rumo à perfeição. Alguns permanecem na Terra por um momento apenas, né? Você já viu, já pensou? O bebê nasce e morre, né? Enquanto outros vivem por muito tempo. E a pessoa parece que foi esquecida pelo Senhor, né? Mas não é. O Senhor, tudo ele tem um propósito nessa vida. A questão, agora veja só, a questão importante, irmãos, que ele fala aqui, não é por quanto tempo vivemos, mas como nós vivemos. Irmãos, aquilo que nós falamos na lição anterior, como você vive? Você realmente está esperto em não perder tempo com coisas fúteis? Então, você tenta não se apegar nas coisas que Satanás te oferece. Tenta se apegar naquilo que Deus está querendo hoje, porque esse mundo vai acabar. Esse mundo de atrações, de te pegar, de te fazer, de te levar para o cativeiro, isso vai acabar. E o Senhor acaba a sua aprovação quando você morre, né? E aí você já decidiu, né? Então decida fazer as coisas boas. Se você leu a Alma 32 a 34 e 32 a 34, você vai agora saber que doutrina que você pegou, que você descobriu aí. Então, quais doutrinas importantes sobre o propósito da vida Amulek ensinou? A doutrina é essa: esta vida é o tempo para nos prepararmos para encontrar Deus. Novamente, lembre que quem está falando isso para você é o Senhor Jesus Cristo, através de seus profetas, né? Ele sabe, novamente, ele sabe aquilo que é importante para nós. Agora, vamos ver mais
mais uma citação do elder Henry B. Eyring. Há perigo na expressão algum dia. Há perigo nessa expressão. Algum dia, quando pressupõe hoje não, né? Um dia vou me arrepender. Um dia vou perdoá-lo. Um dia vou falar da igreja para o meu amigo. Um dia vou começar a pagar o dízimo. Um dia vou voltar ao templo. Um dia. E as Escrituras deixam bem claro o perigo da procrastinação, ou adiar. Se você leu Alma 34, nos versículos 33 e 34, diz assim: hoje é um dom precioso de Deus. O hoje é um dom precioso de Deus. Um pensamento, um dia, pode ser o ladrão da oportunidade de aproveitar o tempo e receber as bênçãos da eternidade. O que nós podemos dizer, não é, sobre isso? Irmãos, é hoje. O que você precisa fazer é hoje. Você tem que parar de fazer alguma coisa que você sabe que está atrapalhando a tua vida. É hoje. É hoje que você tem que buscar no Senhor a força que te falta para vencer as coisas que você precisa fazer. O Senhor, Ele quer pessoa totalmente dedicada a Ele. Não é? Nem o inimigo quer uma pessoa que não é dedicada a Ele. Nem Satanás quer. Mas o Senhor, Ele sabe que se você der para Ele aquilo que você tem de melhor, Ele vai dar aquilo que Ele tem de melhor. E na verdade, Ele já deu. A vida de Jesus Cristo é o que tem de melhor. E foi dada para nós vencermos o mundo. Né? Será que lavar o carro no domingo, por um exemplo, é uma coisa que você tem que fazer? Então, pensar, vamos cumprir os mandamentos de Deus, vamos fazer hoje. Né? Nós estamos falando do julgamento final, é das coisas que você tem que fazer hoje para poder receber o maior galardão. Né? Entramos agora numa outra lâmina, no outro slide, e nós vamos agora então abrir Alma 40, de 6 a 7, e depois de 11 a 14, mas eu vou ler para você de 6 a 7. Alma 40, de 6 a 7. Ora, deve haver um espaço entre a hora da morte e a hora da ressurreição. E agora, perguntaria, o que acontece à alma dos homens desde essa hora da morte até a hora designada para a ressurreição? Então, a gente morre e o que acontece depois que a gente morre? Então, Alma, ele ensinou a seu filho Corianton sobre o que acontece ao nosso espírito após a morte. Quando Alma usou a expressão trevas exteriores, que você leu no 11 a 14, ele não estava se referindo ao final de Satanás e aqueles que estão condenados. Ele estava se referindo aos estados dos iníquos, entre a morte e a ressurreição. Hoje nós chamamos esse estado de prisão espiritual. Qual a diferença entre o estado dos justos e dos iníquos após a morte? Então pense um pouquinho nessa pergunta. Qual a diferença entre o estado dos justos e dos iníquos após a morte? Jesus Cristo, na época que Jesus Cristo morreu, nas Escrituras a gente sabe que ele foi, quer dizer, na verdade ele não foi, mas ele preparou para que a igreja fosse levada para a prisão, né? O mundo espiritual na parte da prisão. A doutrina que nós vamos aprender com essa aula é o seguinte: entre a morte e a ressurreição, o espírito dos justos habita no paraíso e o espírito dos iníquos na prisão espiritual. Porque é importante entender que nossas ações nessa terra afetarão o que vivenciamos após a morte. Então, irmãos, é importante nós sabermos que as nossas decisões
elas afetarão o nosso futuro. Você sabe, eu também sei, né? Existem coisas no mundo que são preparadas pelo inimigo. Esse mundo ele é recheado de tentações, ele é recheado de coisas que vão nos atrapalhar. Mas a sabedoria, eu oro para o Senhor para que todos nós tenhamos sabedoria para escolher o que é certo e o que é errado. E o terceiro tópico que a gente já falou, eu vou ler aqui, o nosso espírito será restaurado a nosso corpo após a ressurreição. Nós sabemos, né, que Jesus Cristo foi o primeiro a ressuscitar e nós também ressuscitaremos. A nossa carne se juntará novamente ao nosso esqueleto e seremos ressuscitados, não é? Mas o Senhor não pode fazer o mal em bom. Ele não vai poder fazer, porque você está fazendo hoje o que você vai ser o seu destino final, né? O rei Noé, ele ensina aos sacerdotes assim: Abinadi descreveu o que acontecerá conosco após a morte. As doutrinas ensinadas descrevem o que acontecerá conosco após nosso tempo no mundo espiritual, seja no paraíso ou na prisão espiritual. Em Mosias 16, de 6 a 11. Aí eu pergunto para você, que você vai ler, Mosias 16, de 6 a 11. O que Abinadi ensinou? Quais doutrinas Abinadi ensinou sobre o que acontecerá conosco após nosso tempo no mundo espiritual? E a doutrina é assim: como Jesus Cristo quebrou as ligaduras da morte, todos seremos ressuscitados e receberemos um corpo imortal. Os justos herdarão uma felicidade sem fim e os iníquos serão entregues à condenação infinita. Nós temos aqui 4 escrituras, 4 passagens que vão nos ajudar. Você vai ter aí agora esse slide e você vai ver, segundo Nef 9, de 12 a 13, Mosias 15, 21 a 26, Alma 11, 40 a 45 e Alma 40, 4 a 5 e de 19 a 24. Só que já tá mastigadinho aqui para você. Segundo Nef 9, o paraíso libertará seus espíritos justos e a prisão espiritual libertará seus espíritos iníquos. O espírito será restaurado a seu corpo e se tornará uma alma imortal. No Mosias 15, os justos surgirão na primeira ressurreição. E assim como aqueles que morreram em ignorância e as criancinhas, os iníquos não terão parte na primeira ressurreição. Todas as pessoas iníquas, alma 11, terão seu espírito e corpo restituídos em perfeita forma e serão levadas perante Deus para serem julgadas de acordo com suas obras. Alma 40, há um tempo entre a morte e a ressurreição em que os espíritos irão para o mundo espiritual. Após isso, há um tempo indicado para que o espírito de todas as pessoas seja eternamente restaurado a seu corpo perfeito e elas sejam levadas perante Deus para serem julgadas. Aqui a gente termina essas 2 lições. A primeira lição é totalmente ligada à segunda, né? O hoje precisa ser melhor aproveitado por nós. Não se deixe ser atraído pelas luzes coloridas do inimigo, né? Pelos contos de fadas que ele conta. Nós temos que ser atraídos pela verdade, pela realidade da vida. A vida realmente é um lugar para nós, é um espaço de tempo para nós aproveitarmos, para voltarmos à presença de Deus. Ou você faz isso, ou você não vai voltar, né? Então, irmãos, eu testifico para vocês que essas coisas são maravilhosas, são muito importantes para nós, para a decisão do nosso futuro, né? Eu espero
estar lá entre os bons, espero estar entre os justos. Eu já na minha vida, eu não tenho mais intenção de pecar. Eu já cheguei num ponto que eu sei que o pecado atrapalha, né? Eu sei que perder tempo nessa vida também é ruim. É difícil, irmãos. Eu sei que é difícil a gente, às vezes, ser totalmente dedicado ao Senhor. Mas é isso que Ele quer. É isso que Ele quer em você e em mim. Eu deixo essa aula, essa lição, em nome de Jesus Cristo. Amém.